Meu nome é Eunice Pereira Pinto, tenho 69 anos e, até semana passada, acreditava que o amor de mãe era uma conta bancária de limite infinito. Eu era o tipo de mãe que via o filho, Rogério, com os olhos do coração, um filtro cor-de-rosa que transformava seus defeitos em fases e suas falhas em dificuldades passageiras. A vida, no entanto, tem um jeito cruel de nos apresentar o extrato, e o meu veio na forma de uma humilhação pública na fila do caixa do supermercado. Era uma sexta-feira, dia de fazer a compra do mês. Meu carrinho estava cheio, não com luxos, mas com o básico: arroz, feijão, o iogurte sem açúcar que o médico recomendou e, claro, as bolachas de chocolate que Rogério tanto gostava. Na hora de pagar, entreguei meu cartão da aposentadoria à moça do caixa, como fazia todos os meses. Ela passou 1, 2, 3 vezes. O sistema apitava um som agudo e constrangedor. Senhora, seu cartão foi recusado. Saldo insuficiente. Ela disse com a voz baixa, cheia de uma pena que me feriu mais do que qualquer acusação. Saldo insuficiente? Impossível. Minha aposentadoria havia caído no dia anterior. A fila atrás de mim começou a se agitar, suspiros de impaciência, olhares curiosos. Senti meu rosto queimar, uma onda de vergonha subindo do meu peito até a raiz dos meus cabelos. Tive que fazer a coisa mais humilhante da minha vida. Pedi à moça que fosse tirando os itens, um por um, até que o valor passasse. Primeiro a carne, depois o amaciante de roupas. Por fim, as bolachas de chocolate do meu filho. Saí do mercado com 2 sacolas e a dignidade em frangalhos. Enquanto caminhava para casa, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem terrível. Os pedidos de empréstimo cada vez mais frequentes de Rogério, sua palidez, as noites em claro que eu o ouvia andando pela casa. O negócio online, que ele dizia estar montando e que nunca saía do papel. O vício, o jogo. Ele não estava apenas me pedindo dinheiro. Ele estava me roubando, drenando a conta que deveria garantir minha velhice para alimentar um monstro insaciável. Sentei-me na minha poltrona, a mesma onde o pai dele, Afonso, costumava ler o jornal, e chorei. Chorei pela humilhação, pela minha ingenuidade, mas principalmente pela perda do filho que eu achava que tinha. Mas então, em meio às lágrimas, uma memória antiga, uma conexão poderosa que Rogério, em sua arrogância, jamais poderia imaginar, veio à tona. Uma promessa feita no leito de morte do melhor amigo do meu marido, um homem chamado Arthur, o fundador do maior cassino da cidade. Uma promessa que me ligava diretamente ao seu herdeiro, o atual dono do império de jogos. Meu filho achava que estava jogando em um lugar anônimo. Mal sabia ele que a dona do seu vício era, de certa forma, a sua própria mãe. Para entender como cheguei à beira da ruína financeira e emocional, é preciso entender a geografia do meu coração de mãe, um território vasto e sem fronteiras que meu filho aprendeu a explorar e a saquear desde cedo. Rogério nunca foi um menino mau, mas sempre foi fraco, seduzido pela promessa do dinheiro fácil. Após a morte de Afonso, essa fraqueza se tornou um abismo. Eu, em meu luto e em minha necessidade de superprotegê-lo, tornei-me sua rede de segurança, seu banco particular, sua eterna fiadora. A espiral do vício começou pequena, com apostas em jogos de futebol. É só um hobby, mãe. Uma diversão, ele dizia. Mas os pedidos de dinheiro para cobrir um imprevisto se tornaram semanais. Vendi o relógio de ouro de Afonso, uma herança de família, para pagar a primeira grande dívida dele. É a última vez, mãe, eu juro. Vou procurar ajuda, ele prometeu com os olhos marejados. Eu acreditei. Acreditava em cada juramento, em cada promessa de recomeço. A manipulação dele era uma obra de arte cruel.
Ele não me ameaçava, ele se vitimizava. Mãe, se eu não pagar esse cara, ele disse que vai sujar meu nome. Nunca mais vou conseguir um emprego. Ou na pior das fases, estou pensando em fazer uma besteira, mãe. Não aguento mais essa pressão. Ele usava meu amor como uma arma contra mim, e eu, aterrorizada com a ideia de perdê-lo, cedia. Abri mão de reformas na casa, de viagens que sonhava em fazer, da minha própria saúde, adiando consultas médicas para que o dinheiro do plano pudesse ajudá-lo a se reerguer. Eu estava financiando a pá com a qual ele cavava o próprio buraco. Agora, sobre a minha conexão com o cassino. Meu Afonso e Arthur, o pai de César, não eram apenas amigos, eram irmãos de alma. Cresceram juntos, foram padrinhos de casamento um do outro. Quando Arthur, já um empresário de sucesso, decidiu construir o Golden Palace Casino, foi Afonso, com seu pequeno negócio de construção, quem ergueu as primeiras paredes. Arthur nunca esqueceu essa lealdade. Anos depois, no hospital, com a doença já o consumindo, ele me fez um pedido. Eunice, ele disse com a voz fraca. Meu César é um bom menino, mas o mundo dos negócios é cruel. Se um dia ele precisar de um conselho, de um ombro amigo, seja para ele a mãe que ele está perdendo. E se um dia você precisar de algo, qualquer coisa, ele saberá honrar a minha memória e a amizade que tive com seu marido. Eu me tornei uma tia para César. Acompanhei seu crescimento, seu luto, sua jornada para assumir os negócios do pai. Ele me ligava em todo o Dia das Mães. Era uma relação de afeto puro, baseada em memórias e lealdade. Um mundo completamente à parte da minha realidade conturbada com Rogério. Meu filho sabia da amizade do pai com o velho Arthur, mas em sua mente autocentrada, essa era uma história do passado, sem relevância para o presente. Ele entrava naquele cassino, sentava-se nas mesas de pôquer e queimava o dinheiro da minha aposentadoria, sentindo-se um estranho, um jogador anônimo. Mal sabia ele que cada ficha que ele perdia era como uma facada no coração da memória do próprio pai. A humilhação no supermercado não foi apenas um cartão recusado. Foi o alarme final, o som estridente que me acordou do transe de 20 anos de sacrifício. A traição de Rogério não era apenas financeira. Ele estava cuspindo no legado de lealdade e honra que seu pai havia construído, usando o fruto do meu trabalho para se destruir no império erguido pelo melhor amigo de seu pai. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa, depois da humilhação no mercado, não foi confrontar Rogério. Foi ir direto à minha velha escrivaninha. Com as mãos trêmulas, puxei as últimas faturas do meu cartão e os extratos bancários que eu, por negligência e confiança cega, mal olhava. O que vi foi um filme de terror financeiro. Saques noturnos em caixas eletrônicos, transferências via Pix para nomes que eu não conhecia e o nome que se repetia como um martelo: Golden Palace Pagamentos Online. A escala do roubo era avassaladora. Ele não havia apenas raspado o saldo do mês, ele havia esgotado minha pequena poupança, o dinheiro que eu guardava para uma emergência, para o meu próprio funeral. A dor deu lugar a uma fúria fria. Eu precisava saber o tamanho exato do buraco. Eu precisava de números, de detalhes, e só havia uma pessoa que poderia me dar isso. Fazer aquela ligação foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Senti vergonha de expor a sujeira da minha família para César, o menino que eu vi crescer e que tanto respeitava a memória do meu marido. Mas a vergonha era um luxo que eu não podia mais me permitir. Disquei o número pessoal dele, um número que eu só havia usado para dar pêsames e parabéns. Tia Eunice, que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa? E a voz dele era quente e respeitosa. César, meu filho, aconteceu, respondi a voz embargada. Preciso da sua ajuda. É sobre o Rogério. Contei tudo. A voz firme no início, mas quebrando ao final.
Contei sobre as mentiras, sobre o vício, sobre a humilhação no supermercado, sobre as faturas do cartão. Ele está se destruindo, César, e está me levando junto. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. Tia, disse ele finalmente, eu não posso, por lei, revelar informações de clientes. Mas a senhora não é uma estranha. A senhora é família. Deixe-me ver o que posso fazer. Me dê uma hora, a hora mais longa da minha vida. Quando ele retornou à ligação, seu tom era sombrio. Tia Eunice, a situação é pior do que a senhora imagina. A dívida do Rogério aqui no cassino, apenas a dívida interna, já passa dos 50 mil reais. Ele assinou promissórias, usou o limite do cheque especial que a senhora tem. Ele está no fundo do poço. 50 mil reais. A cifra me deixou sem ar. Era mais do que eu tinha guardado em toda a minha vida. E o que eu faço, César? Perguntei, sentindo-me impotente. A senhora não faz nada, respondeu ele, e pela primeira vez ouvi o aço na voz do empresário que ele se tornou. A senhora já fez demais. Agora, quem vai agir sou eu, em nome do meu pai e do seu marido. O Rogério não precisa de mais dinheiro. Ele precisa de uma lição e de ajuda. E é exatamente isso que vamos dar a ele. O poder que senti naquele momento não era meu. Era o poder da lealdade, da amizade de dois homens que, mesmo mortos, ainda cuidavam de mim. Eu não tinha dinheiro, mas tinha algo muito mais valioso: a honra. E com essa moeda, eu iria comprar a salvação do meu filho, mesmo que isso significasse destruí-lo primeiro. O plano de César foi de uma simplicidade brutal, uma intervenção corporativa na vida de um homem. Viciados em jogo, tia Eunice, só entendem uma linguagem, a da perda total. Ele me explicou ao telefone. Vamos tirar tudo dele. Não com violência, mas com a frieza de um balanço final. Na noite seguinte, eu não estava em casa. César havia insistido para que eu fosse dormir na casa de uma prima, para me poupar do confronto. Eu sabia o que ia acontecer. Rogério estava em casa, provavelmente jogando online com o último centavo do meu limite do cheque especial, sentindo-se o mais esperto dos homens. Por volta das 9 da noite, a campainha tocou. Não era um cobrador qualquer. Era o senhor Valadares, o chefe de segurança do Golden Palace. Um homem impecavelmente vestido, com a postura de um diplomata e o olhar de um general. Ele não estava acompanhado de capangas, mas de um advogado e um contador. Senhor Rogério Pereira? Disse Valadares quando meu filho atendeu a porta. Sou o diretor de segurança do Golden Palace. O senhor César, o proprietário, gostaria de ter uma conversa sobre suas pendências financeiras. Imagino o pânico de Rogério. Ser confrontado em casa pelo alto escalão do cassino. Eles entraram e, na minha mesa de jantar, onde tantas vezes servi sua comida, eles espalharam os documentos. O contador apresentou uma planilha detalhada, mostrando cada centavo que ele havia perdido, cada promissória assinada, cada avanço no cartão. A dívida total, somando tudo, era assustadora. Rogério, encurralado, tentou a única defesa que conhecia: a mentira. Isso é um engano. Clonaram meu cartão. Eu não devo nada disso. Ele gaguejou. Foi quando Valadares fez o movimento final. Ele colocou sobre a mesa uma segunda pasta. Nós sabemos que o dinheiro veio das contas da sua mãe, a dona Eunice Pereira, disse ele calmamente. E o Sr. César, em respeito à memória do pai dele e do seu, decidiu intervir. Rogério deve ter pensado que seria expulso, talvez agredido. Mas a proposta de César foi muito mais refinada e cruel. O Sr. César perdoou 100% da sua dívida com o cassino, disse Valadares. Viu-se o alívio no rosto de Rogério, a fagulha de quem acha que se safou. Com uma condição, continuou o segurança. A sua mãe, dona Eunice, fez questão de assumir a dívida.
Ela usou o que restava da aposentadoria e o seguro de vida do seu pai para quitar tudo. Ela o salvou. De novo, a verdade caiu sobre Rogério como uma bigorna. Não era um perdão, era a conta final do meu sacrifício, apresentada da forma mais fria possível. E como parte do acordo que sua mãe fez para te salvar, continuou Valadares, o senhor está permanentemente banido de todos os nossos estabelecimentos. Seu nome e sua foto estão em nosso sistema, e o senhor César me pediu para lhe entregar isso. Ele entregou a Rogério um envelope. Dentro não havia uma cobrança. Havia o voucher de internação de 90 dias em uma das melhores clínicas de reabilitação para viciados em jogo do país, já totalmente pago por mim, através de um empréstimo que César me concedeu. E junto uma ordem de restrição solicitada por mim, que o proibia de se aproximar de mim ou das minhas contas bancárias. O silêncio na sala deve ter sido ensurdecedor. Rogério não foi punido com violência. Foi punido com a verdade nua e crua do amor e do sacrifício que ele havia desprezado e abusado. Ele não perdeu o dinheiro para o cassino. Perdeu para a própria mãe, que usou cada centavo para comprar não um carro ou uma joia, mas a única coisa que ele precisava: um fundo do poço. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução silenciosa. Com a ajuda de César, que se tornou uma presença constante e protetora na minha vida, organizei minhas finanças. O empréstimo que ele me fez foi, na verdade, um presente disfarçado. Considere isso um dividendo da amizade dos nossos pais, tia, ele disse, recusando-se a aceitar qualquer pagamento. Eu, pela primeira vez em décadas, estava livre do fardo financeiro e emocional de sustentar o vício do meu filho. Rogério foi para a clínica, não por vontade própria, mas porque não tinha outra opção. As primeiras notícias que tive dele foram através de cartas, escritas com uma caligrafia trêmula, cheias de raiva e autocomiseração. Eu as lia, mas não respondia. Eu sabia, e os terapeutas dele me confirmaram, que a minha distância era, naquele momento, o remédio mais eficaz. A verdadeira mudança começou a acontecer no 3º mês. As cartas mudaram de tom. A raiva deu lugar à vergonha e a vergonha a um vislumbre de responsabilidade. Ele começou a falar sobre o pai, sobre a memória de Afonso, sobre como havia falhado não apenas comigo, mas com o legado de um homem bom. Quando ele saiu da clínica, não me procurou de imediato. Conseguiu um emprego simples, como estoquista, e alugou um quarto minúsculo. Começou a frequentar reuniões de jogadores anônimos. Meses depois, ele me ligou. Mãe, eu sei que não mereço, mas eu posso te ver? Não para pedir nada, só para conversar. Eu aceitei. Nos encontramos em um café. Ele parecia mais velho, mais magro, mas seus olhos estavam claros pela primeira vez em anos. Ele não pediu desculpas. Ele assumiu a responsabilidade. Contou sobre sua doença, sobre o vazio que tentava preencher com a adrenalina do jogo. E pela primeira vez ele me agradeceu. A senhora e o César. Vocês não me salvaram, mãe. Vocês me forçaram a me salvar. Foi a coisa mais dura e a mais amorosa que alguém já fez por mim. Nossa relação, hoje, é feita de pequenos passos. Ele me paga simbolicamente R$ 100 por mês, o que ele pode para quitar a dívida. Eu sei que a dívida é impagável, mas aceito o gesto, pois entendo que é a forma dele de reconstruir a própria honra. Eu voltei a ter paz. Com o apoio de César, tornei-me voluntária em um grupo de apoio para famílias de viciados. Uso minha história para ajudar outras mães, pais e esposas a entenderem a lição mais difícil de todas. Amar um viciado, às vezes, significa parar de ajudar. Significa cortar o cordão umbilical doentio que financia a autodestruição. Significa ter a coragem de deixá-los enfrentar o fundo do poço na esperança de que eles usem as paredes para tomar impulso e subir de volta.
Meu filho quase me levou à miséria, mas a memória da lealdade do meu marido e a força de um amigo verdadeiro me mostraram que a maior fortuna que temos não está no banco, mas nas pontes que construímos. E foram essas pontes que me permitiram salvar meu filho de si mesmo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.